Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Estamos hoje no domingo do Bom Pastor. É uma grande alegria para mim, como superior da América Latina, do Instituto Bom Pastor, estar aqui hoje com vocês comemorando essa importante festa. Então, é a festa patronal de nosso Instituto, o Instituto Bom Pastor. Peço que rezem então pelo Instituto e por seus membros, padres e seminaristas, em particular pelo Padre Tiago, que aqui está com vocês nesse apostolado, e por mim mesmo. Deus lhes pague. Ego sum pastor bonus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nosso Senhor Jesus Cristo, caros católicos, recebe nas Sagradas Escrituras vários títulos. Ele é chamado de Deus, Senhor, Senhor dos senhores, Salvador, Rei, Mestre. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor se designa como o bom pastor. A figura do pastor sempre foi tida como nobre entre os judeus. E muitos foram os pastores no Antigo Testamento que prefiguraram Nosso Senhor, o bom pastor. O primeiro dos pastores foi Abel, que oferecia um sacrifício agradável a Deus. Abraão também foi pastor, assim como Jacó e seus filhos. Moisés, sendo pastor do rebanho de seu sogro, viu Deus no monte Sinai. Também Davi, antes de ser rei, havia sido pastor e foi com as suas armas de um pastor que ele derrotou o gigante Golias. Mas pastor, caros católicos, significa não somente aqueles que tomam conta dos animais, dando-lhes de comer, guiando-os e defendendo-os, mas significa também aqueles que governam o povo. Quer dizer, significa também os sacerdotes e os reis. O Senhor havia dito ao rei Davi: és tu que apacentarás meu povo e serás o chefe de Israel. E do pagão Ciro, libertador dos judeus, o Senhor disse: é meu pastor, executará em tudo a minha vontade. Finalmente, o próprio Deus se designa como pastor de seu povo quando diz, por exemplo: e vós, minhas ovelhas, o rebanho que apacento, vós sois homens, e eu sou o Senhor, seu Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, caros católicos, se designa então como o bom pastor. O texto grego, literalmente traduzido, nos diz o seguinte: eu sou o pastor, o bom. Isso significa que Jesus Cristo afirma ser o pastor por excelência, o único pastor, do qual alguns são uma figura, os pastores do Antigo Testamento, e os outros uma participação, os pastores do Novo Testamento, quer dizer, os padres e os bispos, além do Papa, evidentemente. Ao se afirmar como pastor por excelência, Nosso Senhor se atribui as boas qualidades próprias dos pastores do Antigo Testamento, qualidades que acabamos de citar, mas ele se atribui também o sacerdócio supremo e a realeza suprema. E ao afirmar ser o pastor por excelência, Nosso Senhor afirma também a sua divindade, porque somente Deus é o pastor por excelência, o pastor supremo, único, que governa todas as coisas. E Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não somente nos guiou ensinando-nos uma doutrina celestial e dando-nos o exemplo, não somente nos defendeu contra os falsos pastores
e doutores contra os mercenários. Não somente nos alimentou dando-nos graça em abundância. Não, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, foi tanta que Ele entregou sua própria vida para nos salvar. E a entregou quando ainda éramos pecadores. Ninguém tirou a vida dele, mas foi Ele quem deu a sua vida pelas ovelhas. Nosso Senhor, caros católicos, poderia ter resistido aos seus inimigos e vencido com um sopro de sua boca ou mesmo com um simples pensamento, como ele mostrou no Jardim das Oliveiras, momentos antes da sua prisão pelos fariseus. Nosso Senhor fez que seus inimigos caíssem naquele momento por terra pela simples força de sua palavra. O bom pastor, porém, dá a vida pelas suas ovelhas para salvá-las. Evidentemente, o pastor que cuida de animais deve alimentá-los, guiá-los, defendê-los dos predadores, mas não deve jamais dar a sua vida por esses animais, pois a vida de um homem é muito superior à vida de animais. Todavia, o pastor de homens, os bispos, os padres, os governantes, os chefes de família, seguindo o exemplo de Cristo, devem dar a sua vida física pelo bem espiritual de seus súditos, porque o bem espiritual deles está muito acima do bem físico, que é a vida do pastor. A ovelha, caros católicos, é o animal que mais requer proteção do homem, tanto por seu instinto fraco, quanto por sua incapacidade de se defender dos muitos inimigos a que se encontra exposta. Para compensar tais deficiências, a ovelha é, por outro lado, extremamente dócil às ordens dadas pelo pastor. Se vemos hoje uma quantidade enorme de ovelhas mortas que se perderam no caminho ou que abandonaram o único rebanho de Cristo, isso se deve à falta de bons pastores, que não se espelham em nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor por excelência, mas que agem como mercenários e ladrões. As ovelhas abandonadas sem um bom pastor terminam seguindo os lobos, seguindo qualquer ideologia, qualquer sopro de doutrina e de filosofia, qualquer partido ou grupo, qualquer seita, qualquer aparição, qualquer guru ou mestre. Daí a importância do pastor ser um bom pastor, pois as ovelhas seguem o pastor para o bem ou para o mal. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E se o bom pastor não tiver a graça de morrer fisicamente por suas ovelhas, ele deve, porém, dar a sua vida por elas, consagrando-se inteiramente ao serviço de suas ovelhas, consagrando-se inteiramente ao verdadeiro bem delas. Para tanto, o bom pastor deve guiar suas ovelhas, ir adiante delas, defendê-las e alimentá-las. O bom pastor deve então, caros católicos, guiar as ovelhas, ensinando com fidelidade extrema a verdade revelada por Deus, a exemplo de Cristo, que nos falou unicamente daquilo que ele ouviu do Pai. Os pastores devem então guardar e transmitir com fidelidade extrema o depósito da fé confiado por nosso Senhor Jesus Cristo à Igreja Católica, à sua Igreja. Os pastores devem transmitir aquilo que receberam de Cristo e da Igreja, dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos, sem novidades e desvios, sem alterar um só jota daquilo que nosso Senhor nos ensinou. É o mercenário buscando o seu próprio bem e não o bem das ovelhas que as guia por caminhos tortuosos, ensinando não aquilo que recebeu de Deus, mas ensinando suas próprias invenções, vãs filosofias e ideologias. O bom pastor, caros católicos, renuncia a si mesmo para ser porta-voz fiel do ensinamento de Cristo e da Igreja.
O bom pastor, além de guiar as ovelhas com seus ensinamentos, vai adiante delas, porque o bom pastor não é como os fariseus mercenários que dizem e não fazem, impondo aos outros uma carga pesada que eles mesmos não suportam. O bom pastor, ao contrário, coloca sobre si mesmo e sobre suas ovelhas o jugo leve e suave da lei de Cristo. Ele vai adiante das ovelhas praticando aquilo que ensina, assim como nosso Senhor começou a fazer antes de ensinar, e como nos diz São Pedro na epístola de hoje, ele nos deixou o exemplo para que sigamos seus passos. O bom pastor nos guia, não somente pelas palavras, mas mostra o caminho a ser seguido também pelo seu exemplo. O bom pastor, além de guiar as ovelhas e ir adiante delas, as defende, vigiando dia e noite para afastar os animais ferozes e os predadores, a exemplo de Davi, que defendia as ovelhas do rebanho de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, diz Davi, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ela se levantava, e se ele, o leão ou o urso, se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e o estrangulava. Assim devem os pastores agir face ao inimigo, face ao mundo que quer tirar as ovelhas do único rebanho de Cristo, que é a Igreja Católica. Assim devem os pastores agir face aos falsos profetas que ensinam uma doutrina alheia à doutrina de Cristo, face aos mercenários que procuram unicamente o próprio bem e não o bem das ovelhas. O mercenário, preocupado unicamente com seu lucro, vendo os predadores e os inimigos, foge, deixando as ovelhas à mercê do lobo que as arrebata e as desgarra. Quer dizer, deixa as ovelhas à mercê do lobo que as conduz para o erro, que as conduz para fora do rebanho de Cristo ou que lhes tira a vida da graça. Face ao mundo, face às falsas doutrinas, face às falsas soluções, o mercenário foge sem combater, ou fica, mas para aderir ao mundo, às falsas doutrinas e às falsas soluções. O bom pastor, caros católicos, tem coragem para defender as ovelhas, até para tirá-las da boca do leão ou do urso, se necessário for. O bom pastor não teme os aparentemente mais fortes e numerosos inimigos, mas permanece firme. Finalmente, caros católicos, o bom pastor alimenta as suas ovelhas pela transmissão da graça, que se faz, antes de tudo, pela administração dos sacramentos, em particular pelo sacramento da Eucaristia. Para tanto, o bom pastor deve ser instrumento agradável a Deus e dócil, guiando, indo adiante de suas ovelhas, defendendo-as e alimentando-as. O bom pastor entregará inteiramente sua vida por suas ovelhas, buscando unicamente o bem espiritual delas. As ovelhas reconhecerão nesse bom pastor a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como São João Batista reconheceu Cristo pela voz de Nossa Senhora e como Maria Madalena reconheceu Nosso Senhor ressuscitado pela sua voz. As ovelhas de Cristo reconhecem a voz dele. O bom pastor tem o dever ainda, além de cuidar das ovelhas que já pertencem ao rebanho de Cristo, de buscar as ovelhas que ainda não pertencem a tal aprisco, a fim de que haja um só rebanho e um só pastor. Ele deve então buscar essas ovelhas desgarradas sem medir esforços, convertendo-as ao único rebanho de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, una pela unidade da fé, de governo e de culto. A tantas obrigações dos pastores, caros católicos, corresponde a docilidade dos fiéis para com o bom pastor,
a exemplo da docilidade das ovelhas quando são apacentadas. Nosso Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. As boas ovelhas devem então, reconhecendo a voz de Cristo na boca dos bons pastores, conhecer o Salvador cada vez mais perfeitamente e conhecê-lo de um conhecimento não somente teórico, mas prático, um conhecimento amoroso, conhecendo sua doutrina, seu espírito, suas virtudes, unindo-se a Cristo, imitando e estando pronto para sofrer por Ele. Nós, do Instituto Bom Pastor, temos a intenção, claro, de sermos bons pastores, imitando o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Temos o propósito, apesar de nossas fraquezas, de dar a vida, de dar a nossa vida pelas nossas ovelhas, pelo rebanho que nos é confiado por Cristo, o bom pastor, por meio dos bispos. Temos a intenção de gastar nossa vida pelas nossas ovelhas para que avancem na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, para que alcancem realmente a santidade. Temos a intenção de guiar nossas ovelhas com fidelidade total ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, com fidelidade total ao ensinamento constante da Igreja Católica, sem modificar um jota, sem novidades, sem invenções pessoais. Nós, do Instituto Bom Pastor, temos a intenção de ir adiante de nossas ovelhas, procurando também dar o bom exemplo, apesar das nossas misérias. Dar um bom exemplo de zelo pela glória de Deus, de zelo por uma liturgia centrada inteiramente em Deus, exemplo de vida de oração e de prática das virtudes. Temos a intenção de colocar sobre nós o mesmo jugo suave e leve de Cristo que está sobre as ovelhas. Temos a intenção, caros católicos, de defender as nossas ovelhas contra os lobos que se apresentam sob as mais variadas peles de cordeiro. Defender as nossas ovelhas dos erros, à direita, à esquerda, ao centro. Defender dos erros de filosofia e de teologia, dos erros do materialismo, do liberalismo, do esoterismo, por exemplo. Nós, do Instituto Bom Pastor, temos a intenção de alimentar nossas ovelhas com o alimento da graça divina, sobretudo pelos sacramentos administrados fielmente, conforme os ritos e memoriais da Igreja, mas também pelos sacramentais, pelos bons conselhos, pela direção e orientação espiritual. Temos a intenção, dentro de nossas possibilidades, de trazer para o rebanho de Cristo aquelas almas que dele saíram ou que nele nunca estiveram. Converter, portanto, os não católicos. Para conseguirmos fazer isso diante das nossas misérias e fraquezas, precisamos das orações de todos vocês. Precisamos das orações das ovelhas. Peço, portanto, encarecidamente que rezem pelos pastores e, na medida em que reconhecem o bom pastor, sejam dóceis. E chegaremos assim, caros católicos, caras ovelhas, todos ao pasto da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.